Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. E 7º ano, vamos falar hoje sobre a transmissão de calor, já que a gente já sabe a diferença de temperatura e calor. Calor vai estar sempre relacionado com o movimento, a transmissão, não é mesmo? Bom, então a gente vai entender quais são esses meios, essas formas de transmitir calor. Página 230. Processos de transmissão de calor. Pessoal, lembrar sempre de trânsito quando a gente ver a palavra de calor, tá bom? É uma técnica fácil para a gente lembrar aí o conceito. Então vai sempre passando de um corpo para o outro. Trânsito, movimento, passando de um corpo para o outro. É calor. Só que existem alguns métodos, tá bom? Como vimos, o calor é uma forma de energia que se manifesta ao ser transferida de um corpo para o outro, enquanto houver a diferença de temperatura entre eles. Você está com frio, você vai para debaixo do cobertor, há transferência de calor aí. Você estava com frio, você se aqueceu. O cobertor te passando a energia. Transferência de calor, trânsito. A transmissão da energia na forma de calor pode ser feita, então, de 3 formas. É chamada de condução, convecção e radiação. Muito importante entender esses 3. A gente vai falar, então, primeiramente sobre a condução, ou condução térmica. A transmissão de calor por condução acontece, em geral, nos sólidos, principalmente nos metais. Então, a gente está falando de material sólido. Por quê? Eles são excelentes condutores térmicos, os metais. O calor é transmitido de uma partícula para partícula, ou seja, a partícula do corpo em contato com a fonte térmica aumenta a sua agitação rapidamente, que aumenta a agitação das partículas próximas a ela, e assim sucessivamente fazendo com que a energia térmica seja transmitida gradualmente de um corpo para o outro. Pessoal, olha só, tem algum metal aí próximo de onde você está agora? Tem, coloca a mão nele. Aqui agora eu tenho a minha mesa. Ela está fria ou quente? Você consegue receber essa informação rapidamente, não é mesmo? Se ela estiver quente, você percebe que está quente. Isso daí explica por que eles são excelentes condutores térmicos. É rápido, você consegue receber aí, perceber essa temperatura. Então vamos lá, para entender como funciona a condução de calor, pode-se analisar o experimento descrito a seguir. Para realizá-los foram utilizados. Então usou um fio grosso, uma rolha, uma velha e fósforo ou isqueiro. Eu tenho então aqui o pedaço da vela, a rolha no meio, né? E a vela aqui aquecendo a haste metálica aqui que está presa na vela. O que vai acontecer ao longo do tempo? Vai esquentar o fogo, esquenta essa haste metálica, esse fiozinho metálico. E o que está acontecendo? O metal ele não é um excelente condutor térmico. A vela ela começa então a transformar em líquido, ela começa a se aquecer rapidamente, mesmo sem nenhum fogo preso a ela, porque todo o metal, a haste metálica, absorveu o calor da chama. Muito interessante, tá bom? Então, olha só. Com a vela acesa, segura-se o sistema pela rolha e aproxima-se a chama da vela a ponto do fio de cobre. Passado certo tempo, observa-se que o pedaço de vela colocado na outra extremidade da haste começa a derreter, isto é, sofrer a fusão. A rolha do cortiça não permite que o calor conduzido pelo fio de cobre passe para a mão do experimentador. A partir dessas observações, podemos concluir: o calor liberado pela chama da vela foi transmitido até outra extremidade do fio e provocou a fusão do pedaço da vela. Ela começou aí a se transformar em líquido, o que significa que o metal cobre é um bom condutor de calor, porque
mesmo se o fogo chegar até a vela, ele conseguiu aí transmitir esse calor. A cortiça atua como um isolante térmico, já que o experimentador não sentiu o aquecimento da rolha. Resumindo o papo, na natureza existem bons e maus condutores de calor. Condutores térmicos, os metais, como cobre, prata e alumínio, aço, latão, são bons condutores de calor. Eles retêm. Agora, borracha, cortiça, isopor, água, gelo, ar e vidro são exemplos de maus condutores de calor. Aí eles vão ser considerados isolantes térmicos. Eles conseguem aí manter também o calor por longo tempo. Por isso que a gente utiliza ele para nos proteger de frio. Ele é um isolante, ele é um mau condutor de calor. Agora, os bons condutores, eles alteram aí a sua temperatura rapidamente. Nos dias frios, costumamos usar as roupas mais grossas, como blusa de lã, para termos a sensação de que estamos sendo aquecidos. Na verdade, a roupa não nos aquece. Ela permite um melhor isolamento térmico, fazendo com que nosso corpo não perca calor para o ambiente. Então, é apenas um isolante térmico pelo fato dela ser um mau condutor. Por isso que as nossas roupas não são feitas de metais, né? Pelo fato deles serem bons condutores. Dá para a gente entender um pouquinho mais em Pratos Limpos aí da página 231. Temos a madeira como um mau condutor de calor e os metais como bom condutor de calor. Percebam que a madeira, né, assim como a lã, né, os tecidos, são mal condutores de calor, então eles funcionam aí como isolantes. Eles demoram para transmitir, para conduzir o calor. Já aquele bom condutor que vai transmitir rapidamente seria muito ruim, porque imagina só, se você está lá na Antártica, em um ambiente com muito frio, coloca uma blusa de frio, se ela fosse um bom condutor, ela iria reter a energia, o calor do ambiente rapidamente. E você iria morrer de frio. Por isso que as nossas blusas são feitas de tecido, né, de lã, que são, assim como a madeira, mal condutores de calor. Servem aí como isolantes térmicos. Outro método é a convecção térmica. Ao aquecer certa quantidade de água em uma panela de alumínio, por exemplo, a porção de água que está em contato com o fundo do recipiente é aquecida por condução. Devido ao aquecimento, essa porção de água se torna menos densa que o restante da água, o que faz com que ela suba, dando lugar a outra porção de água menos quente, e, portanto, se torna mais densa. Esse processo é contínuo e a água entra em movimento, formando o que se chama de corrente, ou ciclo de convecção, transmitindo assim calor por toda a massa de água. Se continuar sendo aquecida, a temperatura aumenta até que a água atinja a temperatura de ebulição. E claro, né, as partículas ali sendo agitadas, já que a temperatura está aumentando até ocorrer a ebulição. A transmissão de calor por convecção ocorre nos fluidos, ou seja, líquidos e gases. Fluidos são líquidos e gases. A movimentação das massas do fluido, seja ele líquido ou gás, acaba por transmitir o calor por toda a sua extensão. E é muito comum aí em eletrodomésticos, aí em geladeiras, ar-condicionados e entre outros derivados. Agora, radiação ou irradiação térmica. Se a condução e a convecção térmica só ocorrem na presença de um meio material, como o Sol pode aquecer a Terra se entre eles existe vácuo? Como que ocorre isso? Vamos tentar entender esse processo imaginando uma bolinha de isopor flutuando em um recipiente com água. É possível movimentar a bolinha sem tocar nela? Então temos aqui um aquáriozinho com água e a bolinha de isopor. Você toca nela, gera uma onda. E nessa onda, você consegue mexer nela. Estamos falando das ondas eletromagnéticas, ou então está podendo ser chamada de radiações eletromagnéticas. Como o calor
é uma modalidade de energia, ele também pode ser transmitido por ondas. E é justamente isso que acontece, pessoal. O Sol emite a luz, né, o calor, e ele é transmitido através dessas ondas eletromagnéticas ou radiações eletromagnéticas. As radiações eletromagnéticas não exigem a presença de um meio material para se propagar, tanto que o Sol consegue emitir aí até o planeta Terra. Não só até o planeta Terra, mas os outros planetas que compõem o sistema solar. Aí esse processo, então, nós chamamos de radiação térmica. Muito interessante também, pessoal, essa página explicando um pouquinho mais sobre essa radiação até o planeta Terra. Olha só, a radiação proveniente do Sol que atinge a Terra é parcialmente absorvida por ela. Isso ocorre porque a atmosfera atua como uma espécie de filtro e não permite a passagem de toda a radiação. Até mesmo porque essa radiação pode fazer mal em grande escala, em grande intensidade, para os seres vivos presentes no planeta Terra. Outro aspecto importante da atmosfera é que ela retém parte da radiação que é absorvida e refletida na superfície, funcionando como isolante térmico e mantendo a temperatura média da Terra. Caso contrário, a Terra seria muito gelada e muitas formas de vida não sobreviveriam a essa condição. É essa característica da atmosfera que promove o efeito estufa que você estudou lá no capítulo 2. Então, o que acontece? Temos o Sol emitindo aí o calor através das ondas eletromagnéticas. Como a radiação é muito forte, muito intensa, muito calor, existe ainda o efeito estufa, que auxilia aí, como se fosse um isolante. Ele evita que a radiação do Sol chegue com uma intensidade muito grande até o planeta Terra. O efeito estufa é muito importante para essa proteção do planeta Terra. Vale lembrar que ele é um fenômeno natural, tudo bem? O efeito estufa é um fenômeno natural. Só que é muito importante também nós lembrarmos que a intensificação do efeito estufa, que é provocada pelo homem, gera consequências seríssimas. Porque pensa só comigo, olha só, como que acontece a intensificação do efeito estufa? O efeito estufa está presente na atmosfera, mesmo? Se nós, seres humanos, emitimos gases poluentes em grande escala, indústrias, automóveis, de modo geral, se a gente está sempre produzindo muitos poluentes, para onde que eles vão? Para a atmosfera. E o que tem lá? O efeito estufa. Então, o que está acontecendo? Está intensificando o efeito estufa. Se era uma camada relativamente fina, com essa emissão desses gases, está tornando ela muito grossa, muito mais grossa do que o comum. Aí o que vai acontecer? Ah, Renan, então não vai chegar a luz até a Terra. Sim, é lógico que vai chegar, porque ela é propagada, né, a radiação, por ondas eletromagnéticas. Só que ela fica retida. Quando ela chega até o planeta Terra, ao invés de partir e voltar para o espaço, ela fica retida, ela não consegue voltar, provocando aí o superaquecimento global e, por sua vez, acaba gerando uma série de consequências. Tá bom? É muito importante ter esse raciocínio. O que é efeito estufa? O que é a intensificação do efeito estufa? Superaquecimento global e as consequências dele, como o derretimento de geleiras e entre outras, que acabam afetando a morte, né, a vida de vários seres vivos. Pessoal, fechamos então o capítulo, tá bom? A gente estudou aí sobre energia térmica, calor, diferença de calor, temperatura, as escalas, calor sensível, calor específico sensível, e agora terminamos falando de condução, convecção e radiação. Façam as questões de 1 a 7, página 236, mais essas 4 questões.
a questão 5, 6 e questão 7 para a gente fazer a correção depois. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.